Boa tarde. Boa tarde a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui com colegas tão ilustres, Renato Tasca, Ricardo Heinzmann, acadêmico Vitor, para falar de um tema que é muito instigante nesse ano, pelo que estamos vivenciando, né? Então, o contexto do impacto da pandemia no ensino da atenção primária à saúde. Eu vou passar a palavra, então, aos palestrantes. Para quem não me conhece, eu sou Lara, sou médica de família, e é um prazer estar aqui nessa mesa, compartilhando também um pouco da minha experiência com esses gigantes. Passar a palavra para o professor Ricardo, fará uma breve apresentação dele mesmo e depois iniciará a sua fala. Olá, uma boa tarde, então, para todas e todos que estão aí acompanhando e participando deste fantástico congresso, né, o 58º Congresso Brasileiro de Educação Médica. Cumprimento, então, Lara, professor Renato Tasca, também o acadêmico Vitor. Muito importante a gente estar aqui hoje em um congresso novo, diferente, né? Eu sou Ricardo, eu sou médico de família e comunidade, docente na Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, justamente atuando no internato da atenção primária à saúde, o internato de saúde coletiva, e sou também supervisor da residência de medicina de família e comunidade aqui na UFSM. E no momento também eu sou diretor de graduação e pós-graduação da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né? Então, acho que falar sobre cumprimento, então, a todos, né, e agradecer muito o convite da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Médica. Estamos aí numa grande parceria, né, da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade com a ABEM, cada vez aprofundando mais, e ficou notório ontem quando a gente viu quantidade de médicos de família e comunidade, ou residentes, né, e estudantes vinculados às ligas de medicina de família e comunidade participando do congresso, né? A gente está muito feliz mesmo por este momento que a gente está vivenciando sobre o ensino da medicina, tendo uma importância tão grande, né, a medicina de família e comunidade e a atenção primária à saúde na nossa formação médica. Esse tema sobre o impacto da pandemia no ensino da APS nos mobiliza muito. Eu acho que quando a gente tem várias questões aí, quando eu preparei aqui a minha fala para a gente ponderar, né? E, na verdade, eu vou, em um primeiro momento, já primeiro falar sobre o próprio ensino da APS, né? Na verdade, a gente tem distintos ensinos de APS no Brasil, né? E já vinha caminhando dessa forma. Na verdade, desde as novas diretrizes curriculares de 2014, onde se aprofundou, né? Se buscou aprofundar a carga horária do curso da graduação em medicina, e bem como, né, a disposição longitudinal, né, da APS ao longo de todo o currículo, a gente vem tendo ênfases distintas, a gente vem tendo, digamos assim, universidades, faculdades de medicina, que vem adotando o ensino da APS com características um pouco distintas, porque diz respeito muito à própria característica das universidades, né? A gente está falando aí de universidades mais novas, ou seja, aquelas universidades e cursos criados após a lei do Mais Médicos, que tem uma característica, normalmente estes tendem a ter uma presença maior da APS nos seus componentes curriculares, e a gente tem os cursos ditos mais tradicionais que têm uma dificuldade um pouco maior ainda, né? E quando chega a... E a gente tem uma realidade do ensino da APS, que a gente precisa também considerar, que é as distintas APSs, né, atenções primárias à saúde, no território brasileiro, né, um território continental, onde a gente tem a atenção primária com diferentes conformações, né, com diferentes características, né, que vai desde equipes de saúde da família no interior
do Nordeste até, de fato, as unidades básicas, até no modelo tradicional, nos grandes centros urbanos, né? Isso tudo é visto como componente de ensino em APS, né? Então, a gente precisa entender também deste formato. E a pandemia, quando surge, aí em março deste ano, principalmente, a partir de março, quando na maioria dos lugares se começa um movimento, né, de distanciamento social e de fechamento, inclusive, de comércio, de estruturas, né, a ideia de uma busca de um isolamento social, inclusive, a gente tem esse cenário também atuando de forma diferente no nosso país, né? Em um cenário onde a gente não teve, né, até então, não vem tendo, né, uma coordenação nacional efetiva por parte do Ministério da Educação, no que se refere a uma organização desse processo, né, do ensino dos cursos da graduação em saúde. Meramente a gente teve um processo de legislação autorizando o ensino por plataformas remotas, né? Mas, então, em cada município, às vezes no mesmo município, cada instituição de ensino adotando uma lógica distinta sobre aquilo que é possível seguir e aquilo que não segue, né? A gente teve nesse cenário internatos fechando, né, por muitos meses, ou em outros momentos, em outras universidades, o internato seguiu continuando em funcionamento desde o início. Vou pegar o exemplo da minha universidade, a Federal de Santa Maria, onde o internato, só no momento de dúvida, discussão interna, se ponderou e depois deu sequência ao internato, pelo menos no que se refere à atenção primária à saúde, né, o internato deste componente, mas em outras universidades não, né? Isso tem a ver também, e esse impacto sobre permanecer ou não, né, em aberto, para além dessa falta de uma orientação mais clara e uma coordenação, digamos assim, por parte do Ministério da Educação, que infelizmente não vem orientando, não vem normatizando, não vem construindo diretrizes importantes para a questão do ensino da área da saúde, o ensino médico no contexto da pandemia. A gente também tem as diferenças em relação à própria situação dos serviços de saúde no contexto da pandemia, né? A gente precisa apontar que a gente vivencia um contexto de desmonte, de desfinanciamento da atenção primária à saúde no nosso país. No meio, justamente no ano de pandemia, é um ano de implantação de um novo financiamento da atenção primária, chamado Previne Brasil, e que gera problemas sérios em relação ao funcionamento da saúde da família, naquela lógica de uma busca da captação por parte das equipes. E a gente começou a vivenciar, enquanto docentes da medicina de família, um cenário muito, muito estranho, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma situação que demanda uma presença importante das equipes atentas no processo de acolhimento, né, na atenção primária, a gente tem também uma cena de gestores preocupados em captação da população para cadastramento por conta da perda de recursos financeiros, possível perda de recursos financeiros, né? E, ao mesmo tempo, uma falta dificuldade de financiamento, a falta de insumos, a proibição, na maioria dos lugares, da presença dos estudantes dos primeiros anos do curso, né? Então, os estudantes do primeiro ao quarto ano do curso de medicina não mais presentes na realidade, de forma presencial, nas unidades básicas de saúde, nas equipes de saúde da família, né? E muitas vezes também por uma falta de condições total, assim, da própria equipe em absorver, né? Por considerar naquele momento, no momento que vivenciamos ainda, da pandemia, a necessidade de termos estudantes que tenham uma possibilidade de contribuir mais também, para além, junto com o processo do ensino, da aprendizagem, com a discussão também da abordagem dos pacientes suspeitos, dos pacientes crônicos, né? Então, essa é uma realidade que está acontecendo em boa parte do país. E então a gente tem aí questões que dizem respeito a
universidades que mantiveram um componente teórico, mediado por plataformas à distância, né, como o Zoom, Google Meet, ou plataformas próprias das universidades, e que trabalham os componentes relacionados à atenção primária e, de certa forma, se reinventando no que se refere a estratégias metodológicas, usando discussão de casos clínicos, construção de situações, análises sociodemográficas e epidemiológicas, né, considerando inclusive o contexto da pandemia, né? Mas neste momento sem a possibilidade desses estudantes vivenciarem efetivamente a realidade dos territórios, né? Isso, como eu falei logo no início, de forma heterogênea, né? Eu acho que não é uma regra isso, mas a gente vê isso como um contexto muito presente, assim, sendo uma característica importante, né? E o internato, da mesma forma, o internato seguindo em algumas universidades, em boa parte das universidades, né, apesar de ter uma parada em alguns momentos, mas também tendo muitas diferenças em relação ao funcionamento do internato, onde em alguns lugares os internos voltados muito mais para os serviços de abordagem de casos suspeitos de pacientes com coronavírus, né? Em outros lugares, os internos seguindo ainda já um fluxo normal de atendimento dentro da equipe também, com a abordagem dos casos de forma geral, né? A gente teve inovações no que se refere neste período também da pandemia, no ensino da PS, em relação ao incremento que teve a partir da normatização do Ministério, né, que possibilitou a telemedicina, a teleassistência, a teleorientação no âmbito da pandemia. Diversos serviços foram criados nesse contexto, serviços de teleorientação por parte das universidades, e muitos estudantes se vincularam a esses serviços, né, com orientação de docentes, né? Então, tem um componente aí que tem todo um debate sobre qual vai ser o futuro disso, mas que é o ensino também da abordagem a partir de recursos, incorporando recursos das tecnologias de informação e comunicação em saúde, na abordagem dos pacientes no âmbito da atenção primária. Então, esse é um dado importante, que é uma realidade de algumas universidades, eu cito da minha universidade, por exemplo, onde temos um serviço de Disque-Covid que faz esse tipo de teleorientação para os pacientes, articulado com a vigilância do município, né? Mas tem uma questão importante do impacto da pandemia, que muitos docentes e muitos cursos vêm conseguindo abordar, né, que é trazer aquilo que a gente, né, cada vez mais vem se produzindo sobre isso, que é o impacto da pandemia de forma desigual da nossa população brasileira, né? Então, isso tem sido também um grande motivo de aprofundamento, né? Toda a questão da determinação social do processo de saúde e doença, onde a pandemia atinge a população negra muito mais do que a população branca, a periferia dos grandes centros muito mais do que os centros, né? Como isso vem, a questão, todo o debate também sobre as próprias diversas violências, né, que vem acontecendo, em especial no momento a violência contra a mulher, né? Então a pandemia também vem sendo motivo de aprofundar reflexões importantes no que se refere ao processo de saúde e doença nas comunidades e as diversas iniquidades que a gente vivencia no território. Por mais que esses estudantes não estejam presentes também no território, mas isso tem sido motivo de debate em muitos centros universitários, em muitas universidades, né? E, de novo, eu cito muitos docentes que vêm trazendo também essa reflexão como parte do processo teórico-reflexivo, né? A partir da realidade brasileira no momento, né? Uma questão importante ainda diz respeito à própria
o debate atual da pandemia vem trazendo uma outra reflexão importante para a pandemia, para a APS, que é a incorporação tecnológica, né? A própria questão da prevenção quaternária, a questão da medicina baseada em evidências, todo o debate atual, né, que a gente vivenciou recentemente no país sobre a hidroxicloroquina, por exemplo, né, permitiu também uma discussão aprofundada em muitos cursos sobre até que ponto, né, como usar de fato a medicina baseada em evidências como ferramenta do processo da prática clínica, né? E que interesses muitas vezes estão por trás da incorporação tecnológica de medicações. Isso também tem sido motivo de grande debate em muitos processos formativos, né? Da mesma forma que agora o tema das vacinas, né? Então, a pandemia vem também sendo, em muitos locais, sendo a partir dela um disparador também para o debate, para o aprofundamento teórico e conceitual de muitos componentes preciosos para a atenção primária à saúde, né? Agora, sem dúvida nenhuma, é algo que tem sido, do ponto de vista de mobilizar afetos, né, mobilizar sofrimento, né, tem sido uma dimensão. Queria encerrar essa minha primeira participação nesse sentido, né, trazer os desafios no que se refere à própria saúde mental, né, dos nós estudantes, professores, da comunidade acadêmica, né. Sem dúvida nenhuma, não tem como deixar de abordar isso sendo docente, estando no espaço acadêmico, de discussão da educação médica, o desafio que tem sido, né, manter processos formativos vivenciando a pandemia dessa forma, né, tanto com a questão do risco de adoecer o tempo todo e dos nossos parentes, dos nossos colegas de trabalho, a vivência da realidade dura que a gente está, né, tendo, e com tantos conflitos, com tanto sofrimento, com tanta essa constatação, né, de que a gente muita coisa que a gente está vivenciando poderia ter sido evitada, né? E a gente vive no Brasil uma situação muito grave, que hoje chegamos a essa marca de 150 mil vítimas, né? E que a gente sabe muito bem que não precisaria ter sido assim, né? Não precisa estar sendo assim, né? E, infelizmente, por falta de uma má condução, né, usando uma expressão, má condução, né, na melhor expressão que eu posso usar agora, a gente está sendo alvo disso tudo, e com tanto sofrimento que a gente acompanha na nossa atenção primária à saúde, né? Eu acho que isso também tem sido um aprendizado, né? Um aprendizado para essas novas gerações de estudantes que vêm aí, né? E que acaba sendo também, em várias vezes, em várias instituições de ensino, também trabalhada. A gente vem trabalhando muitas vezes isso também nos nossos processos formativos, né? Acho que eu encerro esse primeiro momento por aqui, né? E aguardar aí a contribuição dos demais colegas. Grata pela sua fala, Ricardo, retratando a realidade nua e crua que vivemos. Temos alguns ouvintes ali que concordam plenamente e que sentem exatamente o que estamos sentindo. Então, dou a palavra ao professor Renato. Muito obrigado, muito agradecido pelo convite, muito feliz de estar aqui, inclusive bem acompanhado, inclusive com a Sociedade Brasileira de Medicina e Família Comunidade, que é um grande parceiro na defesa do SUS, e ultimamente eu queria elogiar umas ações de comunicação que eles desenvolveram, muito importantes, né, em defesa do SUS. Meu nome é Renato Tasca, eu não sou brasileiro, como vocês devem ter percebido pelo sotaque, sou italiano, sou médico, sanitarista, tenho mais de uma década de trabalho na cooperação internacional, e nos últimos 10 anos, mais de 12 anos, eu trabalhei até faz pouco tempo, agora eu saí por alcançado o limite de idade, com a Organização Pan-Americana da Saúde, com muitos desses 12 anos aqui no Brasil e outro período em Washington.
Por isso que eu me sinto agora à vontade de dar uma análise para vocês, de contribuir não tanto em aspectos muito atinentes ao ensino médico, e mais especificamente da atenção primária, mas tentando fazer uma análise. Eu trouxe inclusive uma apresentação, compartilhar com você uma visão que eu tenho em base à minha experiência, né? Obviamente uma visão totalmente pessoal, né? Nesse momento eu não represento nenhuma instituição e, portanto, eu estou achando que, desculpe, agora mudou de página. Então eu estou pensando compartilhar isso com vocês, né? Mais de uma palestra, é um pouco compartilhar uma visão junto com vocês. A coisa principal e que mais talvez chama a atenção, né, da reação das pessoas frente à pandemia é esse contínuo elogio, né, dos profissionais de saúde. E nesse momento de pandemia, boa parte da população que maltratava às vezes os profissionais de saúde com episódios de violência que tivemos em pronto-socorro, UPAs, todos os dias, né, vocês que trabalham na primeira linha sabem muito bem do que eu estou falando, mas de algum momento essa corrente, né, negativa se mudou, o povo reconheceu a importância do SUS e foi mais para hospitais, mas também para a atenção primária. Então houve esse reconhecimento, né, que se manifestou nas redes sociais e enfim, todos sabemos da história. Agora tem um outro lado da medalha, da moeda, né? Na verdade, essa população, né, esse grupo de pessoas, eles não foram vítimas, de alguma forma, de um descaso. Essa é um pouco a análise que podemos fazer. Talvez não seja só no Brasil, eu não seja em todos os lugares do Brasil, mas definitivamente a pesquisa. Eu trouxe aqui os resultados da pesquisa da professora Lota, do FGV, que entrevistou um número importante de profissionais de saúde, em torno de 2.000 pessoas. E aí, aqui são os dados, né? O que eles sentem, se sentem não dispõem dos equipamentos de proteção individual, o treinamento, poucos afirmam tê-lo recebido, só 20%, a 60% não sentem o suporte do governo, seja ele municipal, estadual, federal, a depender de onde eles trabalham, e também o dado, né, que é mais, de alguma forma, é menos medível, mas é muito importante, que sentir medo, né, ou seja, ter consciência do risco ao qual eles são expostos. Aqui eu trouxe até o gráfico que mostra as diferenças de sensação, né, de percepção do medo dos diferentes profissionais de saúde. Se queremos, os médicos têm menos medo que os agentes comunitários de saúde, mas, enfim, me parece que estamos falando de diferenças que os estatísticos chamariam de pouco não significativas. Enfim, isso manifesta que é um medo, e não é um medo irracional, é um medo fortemente justificado, e quanto mais, né, você está dentro e conhece os riscos, quanto mais sente medo. Então, uma situação até psicologicamente, né, a fala que me antecedeu foi muito claro, né, esse espírito de burnout, que de qualquer jeito, dessa pressão enorme que afetou os profissionais de saúde durante a epidemia. Outra pesquisa, essa que é mais específica da atenção primária, foi feita por um grupo de pesquisadores da rede de pesquisa em atenção primária da Abrasco, que tem pesquisadores muito conhecidos. Aqui essa pesquisa foi a professora Helene a responsável, mas teve um grupo muito grande, a professora Lígia Giovanello, o professor Facchini. Enfim, e essa foi também uma pesquisa com uma adesão muito grande, apesar de um questionário importante, e mostrou também um pouquinho melhores, né? Não sei se pode ser que os tempos nos quais foi realizada a pesquisa foram um pouco diferentes, mas mesmo assim ou seja, aqui o dado do avental impermeável, que só a terceira parte teve avental disponível, essas fotos que vimos com sacos de lixos cortados aqui para os braços passados e vestido, isso me parece alguma coisa que
é evidente. E isso não vale só para a proteção, mas também para a própria atuação, né? Então, a própria condição de trabalho, não só de se sentir bem para ele, seguro ele e a relação com usuários, mas também ter os instrumentos. Insuficiência, né? Não só no acesso a teste molecular, mas também disponibilidade de oxigênio, de termômetro. Estamos falando de termômetro, oxímetro numa unidade básica de saúde, não é no domicílio. Então, esses anjos, esses grandes heróis que todo mundo agradeceu, na verdade, eles trabalharam em situações muito pouco favoráveis, percebendo esse risco e, obviamente, agradecendo a mão que passa na cabeça, mas isso não cancela, né, essa bonariedade, a joinha não cancela o estresse, o burnout dessas pessoas. Então, a pandemia tocou uma série de áreas críticas no tema dos recursos humanos, não somente da aprendizagem, mas de qualquer jeito de conhecimentos novos que têm que ser incorporados, né? Conhecimentos que vão de tudo, tanto do conhecimento da própria autoproteção, porque às vezes né, foi registrado, você conhece desconhecimento no uso, né? Então, veste de uma maneira errada é igual não vestir, né? Tira da forma errada é igual que foi inútil ter vestido, calçado tudo aquilo por. Então, tudo isso, e com um descaso evidente, porque esse descaso se manifestou nos dados. Nós beiramos aqui no Brasil quase 1 milhão de casos de infectados de profissionais de saúde, e o líder em ranking mundial de profissionais de enfermagem de mortalidade é aqui no Brasil. Enfim, então, essa coisa é ligada, de alguma maneira, aos processos formativos. Não somente o tema da gestão da clínica, que também é importante. Na Europa estamos vendo como, né, hoje a mortalidade diminui, mas não é só porque o hospital sabe usar melhor o ventilador, ou porque tem, claro, também, mas tem todo um fluxo que se estabeleceu e que garantiu, né, o fluxo a gestão da clínica, do caso suspeito, ele precisou de um tempo para ser, né, no começo ninguém, em alguns países como a Itália fechou a atenção primária, ou a Espanha, e trabalhou só com os hospitais e o 192 e o SAMU. Enfim, então, quero dizer, isso também faz parte do aprendizado. Atenção remota, como foi muito bem conversado antes, eu queria também destacar que isso nós pagamos a caro preço nessa pandemia, o obstrucionismo histórico, né, de algumas corporações médicas contra a telemedicina, que inclusive chegou a ser normada e depois retirada a portaria. Enfim, tudo isso teve um grande problema, tanto os profissionais impreparados, com pouca familiaridade com isso, como os próprios usuários, porque o tango, né, tem dois para dançar. Então, não é só ter um profissional bem treinado, tem que ter uma familiaridade, um costume com esse tipo de modalidades. Obviamente, todo o tema das ações não farmacológicas, da controle da pandemia, mas isso não vou entrar nisso, se não falamos isso, né? E, de alguma forma, nós podemos dizer que todos os problemas crônicos do SUS e todo o problema crônico do SUS afeta, de alguma maneira, tanto a área de saúde e de atenção primária, como a própria área de formação, né? Porque, né, quer dizer, uma agonia que afeta várias partes do organismo. Então, o buraco está também mais embaixo. Nós precisamos, nesse momento, o SUS é ameaçado. Isso não é para minimizar o problema do ensino, da atenção primária, muito menos, não estou querendo minimizar e dizer que, mas estou dizendo que é fundamental estabelecer uma série de condições que permitam que tudo isso faça sentido, né? O melhorar a aprendizagem, melhorar o ensino implica depois ter um contexto no qual esse ensino melhorado ele pode dar resultado. Então, aqui são sempre os temas históricos, que também foram falados, né? O financiamento, o sistema subfinanciado, que dizem vai sofrer cortes orçamentais importantes para 2021.
Então, se preanuncia um ano complicado, foi bem mencionado as mudanças que o Previne vai possivelmente o próximo ano criar para o financiamento da atenção básica. Então, há uma série, as medidas, né, o teto, essa questão que é impossível furar o teto, mas se fura o teto durante uma emergência como essa, que matou 150 mil pessoas oficiais até hoje, então quando é que se fura o teto? Enfim, essas são as situações. Também a rede de serviço tem que funcionar, ou seja, né, repito, o fluxo, a logística, esse binômio entre o território e o hospital, o setor privado, cuja relação é uma relação quase só de briga, é ressarcimento, é processo, nas manchetes dos jornais. E a outra coisa que a pandemia, como ela acontece da comunidade, não acontece nos hospitais, é fundamental que a atenção primária, nesse caso isso vale sobretudo para a atenção primária, seja integrada. Os maiores casos de sucesso de prevenção bem-sucedidos e de controle nós temos quando a atenção primária se integrou com os serviços de vigilância epidemiológica. Fortaleza, por exemplo, um caso que conheço, não deve ter muitos, fez um trabalho excelente nisso. Então, quero dizer, há uma série também de novos conhecimentos que temos que incorporar. E, finalmente, então, as medidas de valorização dos profissionais de saúde, que podem realmente, né, dar aquela condição, acabar com a precariedade, dar melhores condições de trabalho, carreiras para atenção primária, tudo o que se falou, eles, de qualquer jeito, têm sentido quando todas as condições que estão em cima nessa lista aqui, elas se dão, porque finalmente o sistema é muito interligado, os recursos humanos sem condições de trabalho, mesmo bem treinados, eles vão continuar a ter dificuldades como essa de epidemia de corona. Enfim, só para concluir, porque sei que está acabando o tempo, a grande lição aprendida é uma lição negativa. Os profissionais de saúde amados, reconhecidos, heróis, mas que se sentem desprotegidos, assustados, despreparados e abandonados. Essas iniciais costumam a palavra dada no princípio do século passado, na Alemanha, na Suíça, na Rússia, houve um movimento cultural que chamava dadaísmo. Muitos de vocês devem conhecer. E foi um movimento de desconstrução de um modelo cultural conservador da burguesia do 1900. Então, foi lançado esse movimento. E eu penso no que o dadaísmo, né, como ideia, ela poderia ser difundida na saúde. Existe, não sei se vocês repararam, mas eu sinto abaixo de tudo isso uma narrativa fajuta, que é aquela ligada à superação. Então, o profissional de saúde faz, apesar das condições, ele é tão bom que consegue. Eu acho essa narrativa perigosa, é uma narrativa que tende um pouco a colocar de um lado os que são os reais problemas, né, colocando o coração e a joinha na frente. Então, para que tudo isso possa acontecer, é importante defender o SUS e advogando que o principal o recurso, o valor do SUS, o que faz o SUS são os seus trabalhadores. Então, eu sei que talvez não era bem isso, né, o tema específico dessa mesa redonda, mas eu acho que essa mensagem era importante para ser discutida. Sobre a foto, se alguém quiser, podemos conversar depois nas perguntas, porque também para quem conhece, assistiu, é uma coisa bastante interessante. Então, muito obrigado, era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço, professor Renato, essa fala tocante. Quem está no SUS aí, como nós, há 20 anos, acompanhando todos esses movimentos de avanço e retrocesso, a gente sabe bem do que se trata, e muito mais a população, né? Então, temos uma boa base de discussão aí para frente. Eu vou passar a palavra para o nosso colega Vitor. Prontinho. Agradeço, Lara. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a organização do
do COBEM, né, esse evento que eu já fui nas outras ocasiões e gosto bastante. Tá podendo compartilhar um pouquinho também, deixa muito satisfeito. Meu nome é Vitor, sou bacharel em saúde pela UFBA, atualmente sou do 9º semestre de medicina da UFBA, do campus de Vitória da Conquista, sou da primeira turma de lá, um curso pós os mais médicos, e atualmente estou como coordenador discente da ABEM, da Regional Nordeste 1. Tá? Então eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Prontinho. Então, eu vou começar, tá? Colocando que sobre o tema da mesa, né, o impacto da pandemia no ensino e atenção primária à saúde, eu vou colocar sobre o ponto de vista discente. Então, eu tentei pegar várias impressões de colegas de outros locais para que a gente conseguisse discutir um pouquinho. O meu sumário, né, a gente vai fazer uma contextualização bem breve, né, já fui muito contemplado, porque quem falou antes, tenho uma enorme honra de participar de mesa com essas pessoas. E depois, no questionário que a gente elaborou, apontar obstáculos, potencialidades, opiniões e algumas considerações também. Então, primeiro, importante demais o que o professor Ricardo falou, né, sobre a DCN de 2014, colocar sobre a importância da atenção primária cada vez com maior destaque dentro do cenário dos cursos de medicina, né? Então ela traz esse eixo longitudinal que vai aumentando as responsabilidades desse estudante ao longo dos semestres, e com a carga horária de 30%, né, do internato, sendo de atenção primária e de urgência e emergência, é uma tônica dessa, vamos dizer assim, dessa inserção da atenção primária, né, dentro dos cursos de medicina de forma mais forte, assim. Caminhando um pouco mais, a gente pensando na atenção primária e a pandemia, as falas que me antecederam contemplaram demais, então, todas as questões que são problemáticas e coisas históricas dentro da atenção primária, agora convivem com um elemento externo, né, um elemento que exige um maior higienização dos locais, exige melhor compartilhamento e uso dos EPIs, exige fornecimento de EPIs para os profissionais, exige uma articulação e um pensamento nessa agenda para que não deixe se aglomerar nos espaços. Também é necessário pensar esse espaço e atividades que não causem aglomerações dentro das unidades de saúde. Agora, vindo um pouco mais para os cursos de medicina, a gente teve 3 portarias principais. A primeira, que foi a 345, que fez essa permissão dos cursos de medicina do 1º ao 4º ano terem atividades teórico-cognitivas por via EAD, via ensino remoto. Depois, essa 492, em 23 de março, que falou sobre o Brasil Contar Comigo, que é esse estágio que é em parceria do Ministério com algumas unidades de saúde, sejam UPAs, hospitais, também as unidades básicas, e que alguns locais ainda ocorrem, outros suspenderam depois que os internatos retornaram. E a última que eu coloquei aqui de importante também é a 383, que fala sobre antecipação de colação de grau. E agora, vindo no cerne da nossa apresentação, ao meu ver, assim, correlacionando a atenção primária e o ensino, a gente tem que pensar que, quando em 2014, a gente tem uma valorização dentro desse currículo e uma maior presença da atenção primária, seus cenários de prática e seus conteúdos para os estudantes de medicina. E é importante que a gente pense que, dentro desse cenário de adversidades em que o estudante também vai perpassar por esses problemas, tem as questões históricas, questões estruturais, existem os problemas e as mudanças relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, o quão didático vai ser esse processo, o que incrementar, o que colocar de diferente nesse processo, né? E para tentar falar um pouquinho desse tema, sem ser uma posição, opinião só minha, eu pensei em fazer um questionário, né? Elaborei um questionáriozinho, e distribuir por via online para diversos colegas de outras regiões, para que a gente conseguisse pegar várias impressões, né, de locais que voltaram aos internatos, locais que ainda não voltaram, e o que foi que mudou, tanto do cotidiano do prático, tanto da visão desses estudantes. Claro que a gente tem limitações nesse questionário, o questionário tem um baixo número de pessoas, né, a gente não fez uma análise estatística dele, mas a gente fez uma comparação com a literatura para a gente tentar caminhar um pouquinho nessa discussão, tá bem? Então, falando um pouco mais desse questionário, foram 13 perguntas, 12 objetivas e uma aberta, 43 estudantes responderam, foram de 43 cidades, né, então 3 regiões do país participaram,
A maioria deles eram do 5º ano, né? Vocês podem ver aí, 58,1% eram de estudantes do 5º ano, também estudantes do 6º ano participaram bastante, e alguns estudantes do 4º ano. Então, a gente vai ter uma presença e uma tentativa de delimitação maior sobre as falas relacionadas também ao internato. E a primeira pergunta foi sobre o fornecimento adequado de EPIs, né? O professor Renato falou sobre esse fornecimento para os profissionais, e a gente quis saber também para esses estudantes. Então, para os estudantes foi até feliz para a gente, né? 95,2% apontaram que tinham um fornecimento adequado de EPIs nas práticas, nos cenários de prática, para suas atribuições em geral. Com relação aos meses que eles tiveram prática, a gente pediu para que eles falassem quais foram os meses que eles tiveram, para a gente conseguir fazer uma diferenciação entre quem entrou depois, entrou antes, o que isso impactava na resposta. E eu vou fazendo essas diferenciações ao longo da apresentação, mas o maior recorte da gente foram estudantes que tiveram a prática entre agosto e setembro. E aí, entrando logo nesse primeiro obstáculo que a gente viu, o que foi mais comentado entre os colegas, né, e alguns professores que também me orientaram a fazer essa apresentação, dentro dos que responderam ao meu questionário, 69,8% responderam que o fluxo de pacientes foi menor do que o habitual. E muito foi uma crítica na caixa de questões abertas, foi bem colocado e explorado diversas vezes que o número menor de pacientes nessas unidades poderia tanto diminuir cenários, diminuir possibilidades de casos, exemplos de situações que esse estudante vivenciaria durante o seu processo de ensino e aprendizagem durante a graduação. E nesse contexto, ainda nesse seu primeiro obstáculo, a gente quis saber qual era o grupo de pessoas que tinham reduzido mais. Tá? Então a gente teve, entre a resposta, 38,7% falaram que os idosos foram grupos que reduziram mais a presença nessas unidades, juntamente também com crianças e adultos com doenças crônicas. Porém, eu foquei nos idosos, já que é uma população de suma importância dentro da população brasileira, né? Atualmente, os dados de 2018, são 28 milhões de idosos, representam 13% dessa população, e tem uma projeção de crescimento ainda maior, né, de 41 milhões de idosos em 10 anos. Então, eu fui para a literatura olhar um pouquinho sobre a importância também de se ter contato com a população de idosos na atenção básica, já que a gente sabe que é uma população que tem bastante presença na atenção básica, nas unidades de saúde, como também é uma população que tem uma vivência diferente, você ter contato com essa população na atenção básica, na atenção primária, do que é um contato no hospital, no contato especializado, em policlínicas posteriores. As adversidades, o que o estudante precisa mobilizar para se relacionar com o idoso na atenção básica, as questões pertinentes daquele local, promoção, prevenção em saúde, né? Então, prevenção de agravos, o estudante precisa também, é importante esse público dentro desse cenário. O segundo obstáculo também colocado foram que não houveram atividades em grupos, e aí todos os que responderam para mim, outros que eu falei por fora também, não tiveram as atividades em grupo nas unidades, e a gente, claro, compreende, é uma medida super importante, né, para evitar a aglomeração. A gente falou que também é uma medida importante de adaptação que a própria atenção básica teve que fazer, mas a gente, enquanto discente, né, a gente está pensando também nesse processo de ensino, e a gente refletiu um pouquinho sobre a importância do estudante estar dentro de rodas de conversa que sejam de saúde mental, de hiperdia, de grupo com mulheres, né, e porque nesses espaços o estudante pode mediar atividades, conseguir mobilizar conhecimento, estruturar um programa, né, para fazer promoção, para levar informações para essas pessoas, e que, por causa da pandemia, né, a gente compreende, não pôde ocorrer. O terceiro obstáculo que a gente observou e chamou nossa atenção também foi que 51,2% dos que responderam não participaram de visita domiciliar no período. E na literatura, a gente foi vendo vários artigos, eu peguei um mais para me embasar melhor, e ele fala dessa importância, a importante ferramenta de ensino-aprendizagem, que é a visita domiciliar para os futuros profissionais da área da saúde. Na visita domiciliar, o estudante consegue transpor da sua realidade, compreender a realidade da população, compreender a realidade daquele que ele vai prestar cuidados posteriormente ou naquele momento, né? Na visita domiciliar é possível observar relações familiares, observar as questões pertinentes sanitárias ou também daquela comunidade, e é um importante local para que o estudante observe que a saúde, doença, essa linha, né?
ela tem diversas outras questões emocionais, questões relacionais dentro daquela residência, que é necessário que o estudante reconheça e compreenda. E agora, trazendo uma potencialidade, até o professor Ricardo falou também um pouco, né, a questão do contato com a telesaúde, nas suas mais diversas facetas, teleorientação, teleconsulta, chamada telemedicina. Então, foi uma surpresa para a gente, na verdade, né, 44,2% dos entrevistados relataram ter tido um contato com telesaúde nesse período, e a gente sabe, né, e a literatura nos fornece a importância nesse período da telesaúde, as regulamentações que foram colocadas, uma liberação nesse período, de que os grupos com mais fragilidades puderam também, né, ter contato com os profissionais de saúde, sejam médicos, sejam outros, né, a gente falando especificamente da medicina, é importante, alguns teóricos, alguns espaços, eu vi ontem também no COBEI, já falando que talvez a gente tenha avançado muitos anos em telesaúde em um curto espaço de tempo, né? E aí, para a gente, enquanto discente, pensando nesse processo de educação, é importante pensar que esse contato do estudante durante a graduação é importante, para que em um momento futuro, se realmente isso for implementado, como isso seja colocado, o estudante já tem alguma habilidade, já tem uma experiência, vamos dizer assim, em como fazer essa utilização. Mas algo que nos incomoda, nos também levou uma perguntinha que a gente deixou no final, essa era uma nova habilidade desenvolvida ou uma substituição de práticas? Já que a gente teve em alguns momentos, alguns colegas que relataram que foram trocadas algumas consultas, porque não estava tendo possibilidade de ir na unidade, somente por telesaúde, né? Então, refletir qual é o papel da telesaúde, tanto na atenção básica, quanto também seu papel no ensino. Trouxe algumas opiniões positivas também para compartilhar com vocês, né? Então, a primeira de colega que falou que a posição dele é que ele é positivo, né, o impacto para ele, pois aprendeu a lidar com situações de crise inseridas no contexto de trabalho habitual. Pelo visto, a atenção primária continua firme em seus propósitos, apenas com as adaptações necessárias, sentindo demasiado satisfeito com o que tem aprendido. Outro colega, falou que durante a pandemia deu para realmente entender o funcionamento da atenção primária, coisa difícil no momento normal, porque geralmente no normal tem tantos pacientes que nós ficamos tocando serviços. Não sei se é essa a ideia. A pandemia proporcionou tempo para discussão com preceptores, proporcionou melhor uso do tempo da consulta com cada paciente. Então, a gente vê duas posições. Essa primeira, a gente percebe uma valorização, uma visão positiva também da atenção primária, o que para o nosso ver também é importante que o estudante tenha. Nessa segunda opinião, a gente vê a estudante falando de algo que o estudante, claro que ele deve colaborar com o serviço, né? Mas a primazia, o importante também, ele está ali para se formar enquanto profissional, ter uma formação de qualidade. E a terceira opinião que a gente trouxe foi que a colega falou que mesmo com o fluxo de pacientes reduzidos, é possível que tenhamos atendido uma variedade menor de casos, mas o que tivemos foram muito bem explorados, e a prática com atores foi implementada para suprir essa possível deficiência. Então a gente resolveu colocar esse, já que alguns docentes, alguns colegas podem estar observando, e é uma possível alternativa para se utilizar. Como síntese, a gente fez uma pergunta objetiva de, você considera que teve prejuízo na aprendizagem e atenção primária por causa da pandemia? E aí 46,5% responderam que consideravam que tiveram um prejuízo, 53,5% disseram que não. Só que a gente sabe que tem questões pessoais também, né, das expectativas do estudante ir para esses estágios, para ir para esse campo, para esse cenário, o gostar ou não de estar neste local, né, tudo isso impacta. E a gente observou que os que se colocaram, que não teve tanto prejuízo, foram os que tiveram o comparecimento mais tardio, então entre agosto e setembro, talvez tivesse um arrefecimento da pandemia naquele local, pode ser, tá? E aí a gente traz essa síntese assim, da opinião dos estudantes. E para finalizar, assim, a gente trouxe algumas considerações finais, falando que o principal ponto apresentado pelos estudantes foi essa diminuição dos atendimentos realizados, como a gente já pontuou anteriormente, principalmente o grupo de idosos. A utilização, eu coloquei como, para mim, algo novo, né, a utilização de telesaúde no ensino e atenção primária, mas que também vem na mesma tônica da medicina, que vai estar utilizando a telesaúde com teleorientação, com teleconsulta, de fato, né, os serviços de telediagnóstico, e aí talvez a nossa reflexão seja em cima de como explorar telesaúde na atenção primária também, que existem fragilidades para que as pessoas tenham contato, para as unidades conseguirem também utilizar a telesaúde, como também pensar nessas potencialidades e fragilidades na questão do ensino.
uma questãozinha que eu botei no final era que se estudantes que passaram pela atenção primária nesse período podem ter lacunas em sua formação, e para, não sei se respondendo, mas colocando que é importante pensar nos obstáculos, sejam esses que eu coloquei, sejam esses que o professor Ricardo colocou, sejam os que o professor Renato colocou. Mas que a gente tem que buscar, como sempre, forma de superá-los. Então, acho que essa mesa vai ser importante, né? Talvez docentes, colegas, estudantes que estejam nesses cenários possam colaborar com mais, vamos dizer, opiniões e sugestões do que podemos fazer para atenuar, vamos dizer, alguma lacuna que poderia acontecer. Eu agradeço o espaço, essas são as minhas referências, esse é o meu contato, e eu agradeço demais pelo espaço e fico à disposição para a nossa discussão posterior. Obrigado. Obrigado, Vitor, pela sua fala tão objetiva e tão rica de conteúdo. Nós vamos, antes da discussão, para uma gota cultural e voltamos em seguida. O amor quer abraçar e não pode. A multidão em volta, com seus olhos sediços, põe caco de vidro do muro para o amor desistir. O amor usa o correio trapaceia. A carta não chega. O amor fica sem saber se é ou não é. O amor pega o cavalo, desembarca do trem, chega na porta cansado, de tanto andar a pé. Fala a palavra açucena, pede água, bebe café, dorme na sua presença, chupa bala de hortelã. Tudo manha, truque, engenho. É descuidar, o amor te pega. Te come, te molha todo, mas água, o amor não é. Muito bem. Temos falas aqui muito interessantes sobre... Estava refletindo. Como se faz atenção primária sem acesso e sem afeto, né? Sem contato. Creio que tenha sido um grande desafio para todos nós e principalmente para os estudantes, né? Que levaram essa insegurança. Então, gostaria de pontuar aqui algumas falas, o pessoal colocou no chat como foi instigante, como foi importante ter essas pontuações, essas falas. Algumas angústias compartilhadas, né? O Renato, o Ricardo, muito precisos, os estudantes estão reflexivos com essas informações todas, um agradecimento aí, e pessoas inspiradas, né? A Beatriz coloca aqui, professor Renato, muito obrigada pela sua fala. Me inspirou a pensar o que poderia ter sido feito durante a pandemia, se o SUS fosse como lutamos para que ele seja. Muito obrigada. E alguns discentes aqui angustiados, né, com essa realidade das lacunas de ensino e como é que isso seria recuperado. E gostaria de uma fala, os três acho que podem falar um pouco mais sobre isso, de como retomar esse acesso, esse afeto, esse contato, né, diante de tantos desafios. Ricardo pode começar, depois Renato, depois o Vitor. Na verdade, até antes mesmo de fazer, porque é interessante essa lógica do diálogo, né? Porque a gente vai escutando o outro também, colega da mesa, e vai querendo dialogar também com o parceiro aqui de mesa. Eu queria primeiro trazer, eu acho que a fala do professor Renato também me mobilizou muito com essa reflexão, assim, que é essencial neste momento, assim, não dá para a gente falar assim, apesar de tudo, estamos conseguindo, né? Acho que, de fato, e essa pecha que é colocada de heróis, né? Que heróis, né? Eu acho que também acho que fica, para mim, isso tem que ser um grande aprendizado para essas novas gerações, né? Que vão vir de médicos, assim, e dos profissionais de saúde, né?
não somos heróis, né? Na verdade, a gente está colocando aí, é um trabalho importante que precisa ser reconhecido, mas precisa ter condições também. A gente atua num sistema, e esse sistema precisa ter investimento. Existe limitação das nossas possibilidades de ação, né? Eu acho que a pandemia também traz uma reflexão muito maior, né? Quando todo esse debate, por exemplo, da hidroxicloroquina, né, vem também por trás dessa discussão, vem sobre a questão de até que ponto a gente consegue curar pacientes, né? A gente tem isso, beleza. O paciente tem um diagnóstico, a gente vai dar sintomáticos, vamos monitorar, é de pirona, é o paracetamol, e é isso, vamos acompanhar, vamos fazer o acompanhamento correto do paciente, mas não tem nenhuma solução mágica, né? E isso é o que gera muita inquietação, né? Eu acho que também esse é um aprendizado importante, que eu espero para muitos, né? Que é lidar com essa situação e com esse contexto, né? Uma outra questão que eu queria trazer, eu acho que os estudantes, você falou, Vitor, muito da questão das lacunas, né? Dos estudantes, assim. A gente está vivenciando um período que, em 100 anos, nunca se vivenciou isso, né? Na verdade, quem está hoje atuando não vivenciou isso, né? A gente nunca pensou em vivenciar isso que a gente está vivenciando. Então, vivenciar uma situação tão desafiadora para a humanidade, no atual contexto brasileiro, no atual contexto político, inclusive brasileiro, né? Com todo um desfinanciamento do nosso sistema de saúde, olha, é um mega aprendizado isso tudo. Está sendo aprendizado para todos nós, né? Que eu espero que a gente consiga depois desdobrar isso em outras ações. E aí passa, por exemplo, essa nova geração de estudantes entenderem a importância da gente ter um sistema de saúde melhor financiado, né, que se a gente tivesse, de fato, melhores condições, a própria debate sobre incorporação tecnológica, a gente está falando da realidade de equipes, onde é a própria equipe que compra o celular para fazer o WhatsApp e monitorar os pacientes, né, que a gestão municipal não está fazendo isso, não tem internet na unidade, né? É um único telefone. Como é que eu faço telemonitoramento se na unidade só tem um único telefone e fica ocupado o tempo todo? Os pacientes reclamam disso e eu também não posso ficar toda hora pedindo para os pacientes virem para serem monitorados, entende? São realidades como essa que mostram, assim, na cara de todo mundo a necessidade, o cuidar com seriedade do nosso sistema de saúde, que é tão precioso e que é parte dele, que a situação também não é pior por conta do Sistema Único de Saúde, também isso é um grande aprendizado, né? Por termos esse sistema universal de acesso, que independente da renda, classe social, está atendendo, né? Mas, como a gente precisa sempre frisar, não precisaria ser tão ruim como foi esse processo, né? Eu acho que isso é um aprendizado que, para mim, preenche todas as lacunas, né? Eu não tenho dúvida disso, né? Nessa questão, quando a gente pensa, minha formação vai ficar comprometida. Eu acho que é legal a gente dialogar sobre isso, porque eu sei que tem muitos estudantes aqui nos assistindo que trouxeram o tema da ansiedade, né, sobre isso, né? Gente, não é o momento da agora a gente ficar pensando, eu não vou ver aquelas situações comuns do idoso, o idoso com demência, não vou conseguir identificar e diagnosticar e tal, né? Gente, a gente está falando de algo muito maior, que é realmente a própria nossa participação enquanto profissional de saúde no desafio de lidar com tantas iniquidades, né? Que é aprendizado maior de APS, de medicina de família e comunidade do que esse, né? Então, trabalhar de fato a determinação social do processo de saúde e doença, como eu já disse, né? Com tantas diferenças, e o que é que a gente pode fazer para minorar essas iniquidades, né? Eu acho que isso é impressionante, assim, a quantidade de aprendizagens que a gente está tendo no nosso dia a dia, e uma questão nova, né? Porque somos nós, professores, aprendendo junto com vocês ao mesmo tempo. Isso também é muito novo, né? Se já é normal, a gente já fala, não, a gente está sempre aprendendo com os alunos, mas dessa vez estamos mesmo assim, aprendendo muito com os alunos ao mesmo tempo, né? Porque tudo é novo, a gente está... e é importante ter essa maturidade, né? E aí, para falar dos afetos também, eu acho que é isso, né? É o desenvolvimento da empatia, o desenvolvimento dessa nossa capacidade também, né, de compreender, né, o que o outro, né, buscar compreender, né, o sofrimento do outro também é algo que tem sido também um grande aprendizado aqui da pandemia,
né? E que, sem dúvida nenhuma, fica para o resto, para todas as demais ações que a gente passa a ter, né? E vamos ver, eu não sei o desdobramento disso, ainda está muito cedo ainda para a gente pensar em que momento a gente vai estar melhorando essa situação, né? Mas eu não tenho dúvidas que são muitos aprendizados, eu só queria realmente trazer isso como mensagem, assim, eu acho que a gente tem que olhar para isso e a indignação que gera ser uma indignação que produza, né? E isso também tem que ser parte do processo de aprendizagem. A própria indignação que vem com tanto descaso que a gente está vendo por parte do poder público, principalmente do nosso governo federal atualmente. Professor Renato. Bom, primeiro, me identifico totalmente com as palavras do Ricardo e realmente tem pouco que agregar, porque acho que ele deu um quadro importante. Agora, eu sempre digo, vamos dividir o atraso das lições aprendidas, né? O atraso, ele aconteceu e, como todo atraso, né, se perde, mas algo pode se recuperar. E também a reflexão é que essa epidemia, isso é importante para as lições aprendidas, chegou agora porque tivemos sorte antes. Se você pergunta a alguns países asiáticos com a SARS, eles passaram mais ou menos algo muito parecido do que nós estamos passando agora, talvez uma escala um pouco menor, mas enfim. Então, as flechas passaram perto e nunca... E eu fui, inclusive, no começo, todos éramos, né, pensávamos que isso não... Né, aqui não ia acontecer e não sei quanto. Por quê? Porque outras vezes fomos ameaçados e, no final, não aconteceu nada. Então, isso é outro fator, é uma aprendizagem fundamental, porque como aconteceu esse, pode acontecer outras, ou seja, isso é muito claro, né, o tema esses são os efeitos negativos da globalização, quando a globalização, na verdade, é baixar o padrão de qualidade e abrir para todos. Mas, enfim, essa é uma lição aprendida importante, mas também tem outro tema que eu acho que foi muito evidente durante a pandemia, que foi o tema da humanização, né? Muita gente que ficou separada dos familiares, sem ter notícias, né, essas situações extremas que aconteceram em vários países, no meu país aconteceram, foram terríveis. Mas isso, de alguma forma, mostra, né, já que falamos de ensino, que assim como para o profissional de saúde não é suficiente que passe a mão na minha cabeça e me diga que sou herói, também não há uma atenção de qualidade sem uma humanização dessa atenção, né? Então, ter os procedimentos, protocolos, não é suficiente se isso não existe. Eu acho que essa pandemia aumentou isso, essa sensação. E talvez os próprios profissionais de saúde sentimos, né, na própria carne o que é esse sofrimento. Eu falei com muitos colegas, amigos, também na Itália, médicos hospitalares, mas acho que foi experiências que realmente marcaram a vida profissional dessas pessoas. E o resto, já o Ricardo falou. Vitor, tivemos manifestações calorosas aí para você. É isso aí, Vitor. Valeu, Vitor. Pessoal, acho que os estudantes se identificaram aí com o que você relatou. Eu concordo muito com o professor Ricardo falou, né? Até o próprio professor Renato trouxe isso. Assim, é claro que a gente vê esses obstáculos que vão surgir, né? Eu estava conversando com a Lara antes, então a gente tem problemáticas que existem dentro de uma pandemia que chega em um cenário de muita incerteza, continua de muita incerteza. A gente tem um futuro de pensar em desfinanciamento pior, que já é um desfinanciamento que é crônico. Como pensar em tudo isso? Como fazer com que também os estudantes reflitam? Eu acho que o fundamental da fala do professor Ricardo é engajamento. Como engajar novas pessoas que vão entrar nesses cenários futuramente, como engajá-los desde esse primeiro momento, como engajá-los em tentar entender e fazer essa aproximação com a comunidade neste momento, como ajudar as equipes
né? Da mesma forma que existe uma relação de cooperação entre docente e discente nesse momento, uso de tecnologias, etc. Como pensar esse cenário em que também o estudante possa pensar e falar, caramba, é um cenário adverso para todos e a gente precisa se colaborar, a gente precisa, quando, né, tomara e que em breve tudo isso passe, o que vai ficar para a gente, o que vai ficar de engajamento, o que vai ficar do que a gente vai poder contribuir. Não é normal que a gente pense que quando tudo isso passar, o SUS comece a perder recursos, como já perdeu esse ano. Não é normal pensar que o teto me limita a utilizar recursos que salvam vidas. Não é normal, isso não pode ser pensado como normal futuramente. Talvez nesse momento os obstáculos vão existir, quando não forem esses vão ser outros, já foram outros, mas se a gente pensar em como colocar o engajamento, colocar a valorização e pensar em como defender tudo isso que a gente está inserido cada vez mais enquanto estudante, enquanto profissional. Acho que era mais ou menos isso, assim, para não me alongar muito, mas fui totalmente contemplado pelas falas do professor Ricardo, professor Renato, qual agradeço. Vou aguardar aqui no chat, se alguém tiver mais alguma pergunta para colocar aqui para a gente, estamos à disposição. E Ricardo, quer falar? Não sei se teria como eu compartilhar só como eu também aqui represento a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, só queria falar de duas questões que a gente está promovendo agora durante a pandemia também. Não sei se eu poderia projetar, eu tenho possibilidade de fazer isso? Creio que sim. Deixa eu ver se... Acho que Nosso sim, né? apoio... Aqui. Acho que sim, ó, vou fazer. Acho que sim. Não sei se você já está enxergando. Tá abrindo. Tá. A gente, enquanto uma parceria também importante, eu acho que dentro desse tema, que acaba se conectando também, né, a parceria da ABEM com a Associação das Ligas Acadêmicas de Saúde da Família, a ADENEM. A gente está fazendo justamente um ciclo de debate sobre o ensino da medicina de família e comunidade na graduação médica. E nesse momento está perpassando vários temas, né? A gente já teve um primeiro, que foi dia 24, dia 29 a gente vai falar justamente da questão do internato, as experiências dos currículos longitudinais, dia 10 de novembro, o ensino justamente das populações negligenciadas, invisibilizadas, né? A gente tem um GT importante também da própria BEM, né, que tem produzido muito, e está sendo importante neste momento. O uso da metodologia ativas, dia 26, dia 10 de dezembro, processo de avaliação, e dia 15 de dezembro a gente encerra esse ciclo de debates com o ensino da medicina de família e comunidade e a medicina rural. Com isso, a gente está querendo justamente rever, em parceria com a BEM, com as entidades estudantis, as diretrizes para o ensino da APS na graduação médica, né? Então, a gente quer o ano que vem, durante o nosso Congresso Brasileiro de Medicina de Família, que vai ser em Vitória do Espírito Santo, de 18 a 21 de agosto, fazer esse movimento, né, de revisão a partir de um acúmulo desse ciclo de debates. Tá? Eu acho que isso fica aí o convite para todo mundo participar, né? E, além disso, também falar disso que o Renato acho que já tomou conhecimento, que é o nosso, que neste contexto não tinha como ser diferente, então tem tudo a ver com o que a gente está debatendo aqui na mesa, que a gente criou o primeiro prêmio SBMFC em defesa do SUS, né? A gente está numa situação absurda, o SUS está prestes a perder 35 bilhões de reais para o ano que vem, né? Com a emenda da morte, né? A gente precisa revogar essa emenda constitucional, e a gente então quer mobilizar estudantes de medicina, residentes, né? Docentes que atuam na área da medicina de família e comunidade, para fazerem vídeos, são vídeos curtos de até 5 minutos, para se inscreverem até final do mês, e a gente vai ter uma premiação assim, porque a defesa do SUS, esse é o mote, né? Então vamos todos nós defendermos o SUS, mostrarmos aí em pequenos vídeos, e os melhores trabalhos vão ser premiados, né, com inscrições no Congresso, com alguns prêmios aí especiais que está no edital. E fica aí também, eu queria convidar a todos, isso que o Vitor falou muito bem, né? Como engajar estudantes. Vamos nos engajar, vamos mostrar essa defesa no nosso dia a dia, porque isso é também um aprendizado importante da atenção primária, porque queremos esses profissionais. A gente precisa de profissionais, mais profissionais médicos, que atuem defendendo o SUS no seu dia a dia, no cotidiano.
Obrigada, Ricardo. Temos aqui também um aluno que fez bastante reflexão, Leonardo, né, falando dos desafios, das incertezas, mas que também concorda que tiramos lições únicas dessa fase. E, como eu estava conversando com o Vitor antes, né, parece que a gente já está acostumado com enfrentamentos, com essa disponibilidade de estar pronto para qualquer coisa a qualquer momento. Claro que nunca vivenciamos algo dessa magnitude, mas somos sempre resistentes, né? A gente está sempre enfrentando alguma falta de alguma coisa, e isso se agravou agora pela falta mesmo do acesso e do contato em muitas situações, né? E uma tristeza imensa, né, com esses isolamentos e separações, famílias que não podem viver o seu luto, a sua despedida, né? Isso vai ficar marcado na sociedade e não vai acabar com a pandemia, né? A gente está ressignificando tudo e vamos seguir com as sequelas, com as perdas, com isso tudo vai vir para a rede, vai vir para o ensino, e talvez venham habilidades que a gente não conseguia trabalhar tão bem, agora vemos tão necessárias e vamos incorporar mais isso no nosso dia a dia para que isso se consolide como um aprendizado que é fundamental para a medicina. A gente fala muito isso, né, que na atenção primária a gente trabalha muitos conceitos que não deveriam ser só tão trabalhados na atenção primária, no internato de medicina de família, né? A gente sente falta disso na graduação como um todo, nas residências como um todo. A gente tem uma profissão que é mais humana do que muitas outras, na prática, né? E a gente aprendeu muito nessa fase com as crises nos fazem, né, renascer eventualmente. E o SUS, quem está na saúde pública há 20 anos, quem está no SUS há 30 anos, acho que o Renato teve aqui no Brasil na década de 80, pouco antes da criação ali do SUS, que veio com a Constituição de 88, fazendo trabalho no interior da Bahia, deve ter sentido bem o que foi essa evolução nos últimos 30 anos aqui, e mesmo com tantas dificuldades, a melhora da nossa capacidade de enfrentamento. Então, é muita história para contar. Temos tempo ainda para algumas reflexões. O pessoal do chat está quietinho, está agradecendo, está... Queria só apontar eu falo muito, viu? Fica à vontade. Então, se me deixa um tempo, eu falo. Mas isso que você traz, Lara, é importante que a gente acaba tendo alguns aspectos que são muito mais trabalhados na formação médica no campo da atenção primária, né? Vou pegar o exemplo das habilidades de comunicação clínica, né? Isso que o Renato também trouxe, né? Como a gente num momento de sofrimento tão grande, né, e em condições tão adversas, né, que a gente inclusive passa também, né, como profissional, né, de saúde, e então exige da gente uma capacidade, uma habilidade de comunicação clínica assim impressionante, né, e isso vem sendo cada vez mais trabalhado, né? Demanda mais esse trabalho, e eu vejo que precisa ser ampliado também para os outros. Que é interessante como isso muitas vezes é visto apenas no âmbito da atenção primária, né? E a gente não fala da comunicação clínica, por exemplo, a habilidade de comunicação clínica no âmbito hospitalar, né? No âmbito... E da mesma forma, acho que também é algo que acho que já tem mesas também no Congresso, eu vi falando sobre isso, a questão dos próprios grupos Balint, né? Trabalhar também com os elementos da psicanálise também, na própria dos mecanismos nossos de transferência, contra-transferência, né? Tem sido isso está acontecendo o tempo todo, né? Eu falo por mim, enquanto a gente atende, a gente vai tendo são muitos elementos, a nossa demanda também por vivenciar grupos Balint é importante. Eu acho que fica também
como sugestão assim para todos, né, buscarem também quem está nos escutando, né, estudantes, professores, que são ferramentas fundamentais neste momento e sempre, mas neste momento acho que é essencial, é um suporte importante para a gente justamente trabalhar também melhor, significar melhor as nossas emoções, como você trouxe, né, Lara? Tantos afetos, né, e sentimentos que vêm e que precisam também a gente olhar melhor para isso, para garantir também um cuidado adequado à nossa população e também se cuidar, né, para se cuidar de forma adequada. Isso também é importante para o aprendizado do aluno, né, para a gente também, o estudante, aprender isso, né. Só para entrar nessa linha e completar, já que eu falei da foto que eu mostrei, né? Então, queria mostrar de novo essa foto e matar a charada para quem não tivesse captado. Essa foto, ela é de uma seriado na televisão que chama Sob Pressão, que alguns de vocês devem conhecer, que são médicos, né, no plantão de um pronto atendimento, né, atenção primária. Existe outra série de atenção primária que é excelente também, aconselho, mas aqui eles tiveram 2 episódios sobre o Covid. O último foi ontem, mas essa foi o da semana passada. Nessa semana passada, essa foto da Marjorie, que é a atriz que interpreta de forma excelente esse papel, ela é a médica Carolina, né? E é casada com o médico Evandro, que também é médico e trabalha no mesmo hospital, né? Terapia intensiva, barra pesada. Ela tem um marido infectado pela Covid, internado em terapia intensiva, ela está trabalhando igual com muita energia no hospital, e no final do dia ela tem que tirar a foto do crachá, né? Então, ela tira todo, né, o paramento de astronauta, aí fica a marca da touca, da máscara, tal, né? O cansaço e tal, mas ela tem que fazer o sorrisinho para aparecer na foto do crachá. Então, isso não pode ser, né? Essa narrativa de que diz, não, da superação, ela tem tudo, mas ela é tão boa que ela consegue superar. Não, ela não deveria ter chegado nunca, né? Nesse nível de pressão, o seu serviço deveria ter mais cuidado dela para evitar, né, esse nível tão forte de pressão. Esse era o motivo. Então, eu acho que essa foto é uma ótima síntese do que é, né, essa narrativa, ou seja, esse sorrisinho forçado num rosto totalmente destruído pelo cansaço e pelo estresse. Esse é um pouco. Importante essa reflexão. Mais pessoas agradecendo e temos uma pergunta final aqui. Não sei quem quer responder, uma pergunta ousada. Se vocês tivessem a oportunidade de fazer um plano nacional de combate à pandemia, o que fariam? Ou o que não fariam? Né? A Beatriz aqui. A gente está falando de ensino, mas eu acho que abrange, né, a perspectiva aqui do ensino também. Vitor, quer responder essa? Rapaz, essa é um pouco complicada, né? Mas eu posso colocar alguma coisa e os professores Renato e Ricardo contribuir, né? Eu acho que o principal, o professor Ricardo falou bastante, uma coordenação nacional do que se coloque, do que defina o que se deve fazer em rumos, é algo fundamental dentro de um processo em que algo é desconhecido para todo mundo. Algo central, basilar, que norteie estados, municípios, o que eles consigam fazer, um direcionamento, instrui muito bem. Eu acho que esse é um dos principais, vamos dizer, problemas que a gente viu, visualizou e continua vendo, e que ajudariam bastante estados, municípios que têm menos recursos, que às vezes fica pela cabeça de cada político individualmente como mexer. Eu sou do estado da Bahia, então teve municípios que fecharam totalmente, fechou com ônibus no meio da rodovia, então, para que ninguém entrasse, ninguém saísse. Então, qual é a coordenação nacional que houve? Não aconteceu. Qual era a orientação principal
para que cada um seguisse e que não sofrêssemos o que temos hoje, 150 mil pessoas que foram embora, né? Eu acho que isso é fundamental, assim, se os professores quiserem colaborar alguma coisa, mas na minha cabeça isso não sai, que a gente poderia ter um impacto muito menor se a gente tivesse orientação, direcionamento de algo base, né? Ricardo, Renato. Tá. Olha, é tanta coisa, porque assim, a gente pode dizer, se fazer tudo diferente, o oposto do que foi feito, né? A gente poderia dizer, né, assim, talvez. Porque além dessa coordenação, valorizar de fato a ciência, né? Respeitar e estar, de fato, não negar primeiro momento, né? Não ser negacionista, não negar o problema, muito pelo contrário, acho que isso é importante. A gente teve um processo absurdo de negacionismo no Brasil, gerando os chamados fake news da saúde, acho que essa questão de propagação de fake news na saúde, isso tem sido um problema, assim, são tantos desafios, porque além das vítimas, além das questões das pessoas que morreram ou adoeceram, a gente tem um sofrimento mental tão grande por esse estado conflituoso que estamos vivenciando no Brasil, né? Alimentado por fake news, alimentado pela falta, né, de um governo que lide, né, que trabalhe com a ciência, né? E que isso também nos atinge no dia a dia, né? É impressionante, assim, o cuidado, a priorização do sistema público de saúde, o financiamento adequado, isso que o professor Renato trouxe, né? Assim, na história do Brasil, ou a gente investe recurso público agora, ou tá a ideia de preservação das contas públicas, né? É para quando isso, né? Porque ou é agora, ou nunca, não sei quando está se pensando em preservar contas públicas, né? Se o momento é agora, as pessoas estão morrendo agora, estão sofrendo agora, né? Então, são questões como essa, assim, ter esse tema que você trouxe, Vitor, enquanto um papel de coordenação é essencial, né? Coordenação do processo, com atitudes realmente embasadas, né, na ciência, né, com diálogo aberto, né, e com investimento, com financiamento, né. Acho que isso seria o mínimo aí para a gente começar poderia ter, para a gente ter, nesse momento, um cenário diferente. É claro que teríamos vítimas, mas não nessa proporção. Isso aí a gente não tem dúvida, os estudos todos que já vêm sendo desenvolvidos apontam isso, ainda mais considerando as iniquidades existentes, né? Que a pandemia é muito pior justamente para aqueles mais pobres e as populações justamente ditas invisibilizadas, né? Justamente a pandemia é muito pior para essas populações. Eu não saberia muito bem dizer o que fazer. Agora, da análise internacional, isso vai, né, vamos entender quais serão as boas práticas. Mas o que já se entende é que os países que não deram certo tiveram esses três grandes problemas. Eles não souberam implementar rapidamente ou de forma bastante eficaz, efetiva, as medidas não farmacológicas, né, que são todas teste, controle dos casos e assim por diante, informação pública e tal. O segundo fenômeno foi a presença de grandes desigualdades no país, né? Estados Unidos e Brasil são países com grande desigualdade. Então, a presença de desigualdades ela foi nociva, né? Pior, nos países onde tem grande desigualdade. E o terceiro foram os fenômenos que Ricardo estava descrevendo de negacionismo, que é chamado de populismo sanitário, né? Então, de enfrentar a epidemia com simplificação, né? Negacionismo, é uma gripe, ou mostrando remédios fantasmagóricos, fantásticos, que resolvem os problemas. Então, é toda, de novo, na narrativa e disseminando isso com falsas evidências, como foi feito, né, e como continua sempre a ser feito. Então, essas três grandes características, pensando bem, as desigualdades, a presença do populismo sanitário, né, e todas essas três condições, a falta de medidas de distanciamento, pelo menos a tempo, essa é uma coisa que não tem que ser feita. Agora, eu não sei dizer o que é que ser feito, mas o que era para errar aqui se errou. Fora que no Brasil a epidemia começou quase 2 meses depois do que na Ásia,
e tinha todo o tempo, né, por todo o que se refere a abastecimento e tal, de estar muito melhor preparado de como nos encontramos no momento de epidemia. Mas, enfim, se aprende, está sendo estudado, tem muitos estudos, muita pesquisa, vamos ter o 2021 com muita produção científica sobre isso, e aí acho que vamos ter os elementos né, para a gente dar uma resposta de como tem que fazer. Hoje é difícil responder. Muito grata pelas ótimas reflexões, foi uma honra e um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Aproveitamos muito bem o nosso tempo, né? Com falas, reflexões e essa análise da realidade tão pontual, tão verdadeira. Então, deixo aí uns minutinhos para cada um se despeça, já agradecendo também a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que nos dá tanto apoio, né, que a gente procura participar sempre que pode. E um grande abraço para vocês, um beijo virtual. E na próxima talvez a gente se encontre. Muito obrigado a bem, professora Lara, os colegas aqui de mesa, Vitor, professor Renato. Valeu, muito obrigado aí para a gente estar junto aí, refletindo um pouco mais sobre esse momento. Agradeço também a todos, né, os professores, a bem pela possibilidade e oportunidade, né, para que isso tenha mexido um pouquinho com o coração de cada um dos estudantes, dos professores que tenham observado, e agradeço aos que contribuíram com a minha apresentação também, os colegas. Obrigado. E defendam o SUS, defendam a atenção primária. É isso aí. Isso aí, defenda o SUS. Revoga a emenda da morte. Isso. Revogue, essa é a 95.